Nós vamos iniciar a tarefa de hoje, que é a palestra, e abrindo os trabalhos, lendo da obra Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier psicografando. O título é Terra, Bênção Divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, está registrado em João 3,16. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não nos ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia, envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe e que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal do mundo, que, em todas as expressões essenciais, consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Convido a todos que fechem os olhos, busquem a melhor acomodação de seus assentos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai, que nos proporcionou o dia de hoje para mais um dia de jornada rumo ao nosso progresso, que só depende de nós. Agradecê-lo por nos dar essa oportunidade bendita de estarmos dentro dessa casa iluminada e edificante para aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus, que nos auxilia todos os dias de nossa vida. E nesse instante lhe rogamos toda a paz e serenidade sobre todos nós, para que nós possamos assimilar o conteúdo que a nossa irmã vai nos trazer e que ela seja envolvida pela espiritualidade amiga, pelos seus amigos benfeitores e pelos benfeitores da casa, para que dê conta da tarefa a que ela abraçou e que ela aceitou o nosso convite. E assim, Senhor Jesus, gratos estamos por estarmos aqui, por mais uma vez, para experienciar a oportunidade de aprender e que nós possamos nos fortalecer com esse aprendizado, iluminando o nosso pensar e o nosso agir. Abençoe esse nosso propósito, abençoe a nossa reunião de hoje, que assim seja. Bem, nossa irmã Almerinda Máximo, que sempre aceita o nosso convite com muita alegria, eu agradeço e agradeço em nome da casa, e que ela continue sendo envolvida e inspirada. Bom dia a todos. Um tempão que eu não venho aqui, estava saudosa, né? Mas é muito bom. E a espiritualidade sempre me abraça, né? Quando a gente atravessa aquele portão, a gente já é tão envolvido que é assim um bálsamo, né, para o nosso espírito. E hoje nós vamos conversar sobre o 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós vamos nos ater às instruções dos Espíritos, que vai nos falar sobre mundos inferiores e mundos superiores. E nós estamos ocupando um mundo ainda inferior. Mas isso é ocasionado por cada um de nós, não é? Que nós ainda nos deixamos levar pela raiva, pela impulsividade, pelo rancor,
pela falta de amor, pela falta de caridade. Mas como nós já estamos aqui buscando, né, nos instruir através do Evangelho e de todos os... Está ligado? Nos deixou, nós já estamos no caminho, né? Temos algumas dificuldades às vezes, mas tudo é superável, né? De acordo com a nossa força de vontade em nos mudarmos, porque o importante é que nós nos mudemos para que esse mundo possa chegar à regeneração. Depende de cada um de nós, essa evolução que o mundo está passando. Eu acredito que a nossa regeneração, né, a nossa transformação para a regeneração, tenha se iniciado a partir da estada de Jesus aqui junto de nós. Aí começou já esse processo de regeneração. E isso já tem 2000 e poucos anos e a gente ainda está aqui engatinhando. Então, nós precisamos, cada um de nós, aquilo que nós já conseguimos observar em nós mesmos e no nosso próximo, mudar isso. Porque através das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, a gente vai conseguindo fazer com que aqueles que estão à nossa volta possam compreender um pouco mais a necessidade que nós temos de mudança. Não é da noite para o dia, né? Que a natureza não dá salto, mas a dia e dia a gente vai conseguindo fazer com que aqueles que estão nos observando, tanto os encarnados quanto os desencarnados, vejam e sintam que nós já estamos buscando um caminho de luz e eles irão nos seguir, certamente. Então, falando desse mundo, né, desses mundos que são inferiores e superiores, nós vamos ver essa escala, em primeiro lugar, a escala que nos foi mostrada, por Kardec no livro, o Livro dos Espíritos. E ele nos fala desses mundos, né, que são 6 categorias que existem de mundos variados. Então, nós temos o mundo, né, os mundos inferiores, que são aqueles primitivos, na verdade, né? Que são aqueles que dão início às como é que se diz, meu Deus, de vez em quando dá um branquinho, tá, gente? Mas é a idade. É assim, aqueles espíritos que estão recém-criados, consegui lembrar, viu? Estão recém-criados, então eles ocupam esses mundos, né? Esses mundos primitivos. São aqueles em que há aquela guerra, eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. É um mundo onde a sobrevivência ainda faz com que aqueles espíritos sejam violentos, agressivos, para que eles possam se manter, né? E há esse outro mundo, que é o nosso, que vem em segundo lugar, que é um mundo de expiações e provas, que é esse que nós estamos ocupando. Então, aqui ainda há essa maldade que a gente tem visto, né? Muitos dos nossos irmãos ainda não foram tocados pela luz do Cristo, então há muita violência, muita agressividade, né? Nós não temos ainda aquele respeito. Eu digo respeito porque o respeito ele abrange tudo na nossa vida. Eu acho que quando a gente respeita o nosso próximo e nos respeitamos, a gente não vai nunca fazer para o outro aquilo que a gente não quer que seja feito a nós. Então, quando nós conseguirmos fazer com que haja esse entendimento, de que haja respeito, de que haja um amor genuíno pelo nosso próximo, nós ainda não sabemos amar, mas estamos no caminho. E a gente não tem nunca que desistir. Quando a gente se equivoca, que a gente dá um passo para trás, não fiquemos parados, não. Ergamos a cabeça,
pedimos a misericórdia de Deus e continuemos caminhando. Porque aí a gente vai conseguir chegar a um mundo de regeneração, realmente. Porque aí nós vamos ver o quanto nós ainda precisamos caminhar. E orar por esses nossos irmãos. Porque eu não sei o que eu fui lá atrás. Se eu consegui chegar até aqui, porque alguém me auxiliou. E a nossa obrigação em relação a esses nossos irmãos equivocados é justamente orar por eles, esticar a nossa mãozinha para trás, buscar trazê-los para junto de nós, para que eles tenham a mesma oportunidade que nós estamos tendo de evoluir. A cada dia, quando a gente abre os olhos de manhã, nós entregamos o nosso dia a Deus e pedimos para que nós sejamos melhores no dia de hoje do que eu fui no dia de ontem. E melhor ainda no dia de amanhã do que eu serei hoje. E assim a gente vai se lapidando, né? A gente vai se burilando, porque aí a gente consegue perceber aquilo que a gente ainda precisa tratar em nós. Nesse mundo em que nós nos encontramos, que é um mundo de expiações e provas, todos os dias a gente tem uma novidade para que a gente supere, para mostrar o quanto nós já conseguimos evoluir. E às vezes a gente desiste, né? Acha que Deus está sendo injusto conosco. Não, nós pedimos isso. Fomos nós que pedimos para passar por essas provas todas, e o nosso guia espiritual está lá nos apoiando. E às vezes a gente quer desistir, a gente não tem que desistir. Nós temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Nós ainda vamos errar muito, né? Muito, porque a gente ainda está em construção. Olha só, a misericórdia de Deus para conosco, como nos disse a página, né? Deus deu o Filho dele, primogênito, para que servisse de exemplo para cada um de nós. E às vezes a gente não presta atenção nisso. E nós temos que prestar atenção para que a gente possa realmente seguir essas pegadas luminosas que o Cristo deixou, para que a gente chegue a um planeta de regeneração. Aí, depois do planeta planeta de expiações e provas, nós vamos ver que existe um mundo. Deixe-me achar aqui. É porque é tanta coisinha que vem na minha cabeça e, ao mesmo tempo, muda, né? As coisas vão mudando porque a gente não está aqui sozinho, né? E é sempre de acordo com a necessidade. Aí, depois desse mundo, vem o mundo de regeneração, né? Que é esse que nós estamos caminhando para chegar lá. Eu não sei se eu vou voltar aqui, não, né? Eu espero que eu volte, não sei, estou me esforçando. Todos nós, eu acho que estamos nos esforçando para poder habitar um mundo de regeneração. Mas também, se assim não for, é um aprendizado. A gente tem que agradecer a misericórdia de Deus aonde Ele nos colocar, não é verdade? Então, não adianta entrar em desespero. A gente está trabalhando para chegar lá, mas eu não sei, né? Eu não posso botar minha mão lá e dizer, não, eu vou para o mundo de regeneração, eu não sei. Aquilo ainda é aquela história, se nós não nos conhecemos, a gente não pode se modificar. Então, a gente tem que buscar se conhecer para saber onde nós estamos falhando, para a gente poder consertar e chegar a esse mundo aí de regeneração, né? Aí, depois do mundo de regeneração, que já mudou aqui, nós vamos para um mundo que é um mundo de espíritos ditosos, ou seja, espíritos felizes, que onde reina, né, de forma absoluta aquela paz, aquele respeito, aquele amor, que não vai... são espíritos que já não têm mais o que reparar muito, né? E depois vem os mundos celestes, onde são ocupados por espíritos puros, como Jesus, que, aliás, Jesus já está muito além disso, já passou, né? Desse espírito puro. Jesus já está muito mais evoluído. E
como ele mesmo nos falou, que o Pai cria todos os dias, o Pai trabalha todos os dias, e todos os dias ele também trabalha. Então, assim, através do trabalho que Jesus veio aqui prestar e nos mostrar, ele já alcançou um patamar muito maior, porque passou por tudo com aquela dignidade que muitas das vezes a gente se desespera por uma coisinha que a gente tenha que passar. E Jesus passou por tudo com tanta serenidade, com tanto amor, nos perdoou por aquilo que nós fizemos. E, às vezes, um dos nossos irmãos se equivoca em relação a nós e a gente morre de ódio, a gente quer, né, enforcar aquela pessoa. E o exemplo de Jesus está aí. Ele foi crucificado, gente. Sofreu todas as humilhações possíveis e imagináveis e nos perdoou. Então, o que é que nós devemos fazer? Buscar seguir aqueles exemplos que Jesus deixou. Então, nesses mundos ditosos, né, as dores materiais desaparecem e os habitantes possuem uma compreensão mais ampla da vida e do universo. Ou seja, há um respeito muito maior nesses mundos ditosos. E os mundos celestes, que estão destinados exclusivamente a espíritos puros e desmaterializados. Porque a cada reencarnação em um mundo, nós vamos ficando mais fluídico, né? Nosso corpo físico vai se transformando, vai ficando mais leve, né? Para que a gente possa habitar. Porque nesses outros mundos, por exemplo, nesse mundo aqui de provas e expiações, nós vivemos como se estivéssemos presos, como estamos realmente, né? Num escafandro, né? Que é aquela roupa que se coloca para ir ao fundo do mar, nós estamos tolhidos. E nesses outros mundos, não, há uma leveza, você, em vez de caminhar, você, muitas das vezes, é plana, né? Você não caminha como nós caminhamos aqui, arrastando o nosso corpo pesado, né? E nesses mundos mais puros, a concepção física é outra, é muito mais leve. Então, dá a possibilidade de você se locomover com muito mais facilidade. O nosso perispírito ele vai se transformando, como o nosso espírito, no caso, né, vai ficando mais aparente, e o nosso perispírito ele vai se transformando. E eu vou passar aqui para o Evangelho, que talvez fique melhor a explicação do que eu falando, né? Então, no item 8, ele nos fala que isso, na verdade, é o resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores para que nós tivéssemos entendimento. Aí, no item 8, ele fala, classificar os mundos em inferiores e superiores é uma forma de comparação do que uma definição exata, porque isso daí não é matemático, não é exato, né? Vai depender de cada um de nós, aqueles que ocupam esse mundo, para que ele possa ser classificado dessa forma. Então, assim, se a Terra for usada como ponto de comparação, podemos ter a ideia do que seja um mundo inferior. Ainda encontramos no planeta povos selvagens e nações bárbaras, que são os resquícios do nosso estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres são rudimentares e, apesar de possuirmos a forma humana, ela se apresenta sem nenhuma beleza. Os instintos não são abrandados por nenhum sentimento de delicadeza ou de bondade, nem existe noção de justiça ou injustiça. A força bruta é a única lei. Seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos, pois nesses mundos não existem indústrias nem invenções. Aí a gente lembra de quando a Terra, né, dos nossos irmãos que vieram de Capela e nos auxiliaram muitíssimo na tecnologia, né, em vários setores tecnológicos, esses nossos irmãos nos auxiliaram muito. Por quê? Eles estavam lá no mundo onde já tinham alcançado, né, um grau evolutivo maior,
mas eles não estavam correspondendo àquele mundo. Então, somos retirados quando a gente não consegue acompanhar a evolução, nós somos retirados e vamos para um lugar onde a gente possa auxiliar aqueles mais atrasados ainda que nós. É isso que acontece em cada mundo desse. Quando a gente vai um pouco mais fundo, a gente consegue compreender isso. Vai depender de nós. Porque quando as pessoas dizem assim, a Terra está evoluindo, a Terra não está evoluindo. Quem evolui somos nós, os habitantes da Terra. Há um equívoco nessa comparação. Nós é que temos que evoluir, porque a Terra, quando a gente olha essa natureza maravilhosa, gente, eu sou apaixonada pela natureza. Então, quando a gente olha a perfeição da natureza, a parte animal, cada coisinha tão linda, você pensa, esse mundo precisa mudar como? Nós é que precisamos fazer essa mudança, não é o mundo. Para que nós possamos estar aqui respeitando tudo aquilo que Deus colocou para cada um de nós aqui. E às vezes a gente acha que não, a Terra está em transformação, não é a Terra, são os habitantes que aqui estão, que estamos todos nós em transformação. E essa transformação vai depender de cada um de nós realmente. Para que a gente possa fazer a diferença não só na nossa vida, mas na vida do nosso próximo. Isso vai fazer com que nós consigamos alcançar esse mundo de regeneração. Voltarmos aqui, porque o nosso tempo, pelo menos o meu aqui, acho que já está acabando, né? Então, assim, quando eu retornar, quero retornar para cá, para a regeneração, mas eu não sei se isso vai acontecer, né? A gente está se esforçando, mas Deus é que sabe das nossas necessidades, aquilo que a gente precisa ainda alcançar para realmente poder escolher, ter o direito de escolha, né? Mas vai depender de cada um de nós. Aí no item 9, ele vai nos falar, nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, a vida material e moral é totalmente diferente da que encontramos na Terra. Em todos os mundos, o corpo sempre tem a forma humana. Nos mundos evoluídos, ela se apresenta embelezada e aperfeiçoada, devido ao estado de purificação dos espíritos que vivem lá. O corpo não possui a mesma materialidade que encontramos na Terra. Por isso, não está sujeito às necessidades, às doenças e às transformações decorrentes do envelhecimento. Isso nos dá uma alegria, né? Já pensou a gente estar num mundo desse, que a gente, né, vai se manter lá bonitinho? Apesar de que, quando nós desencarnamos, isso eu li em vários livros, há uma transformação. Por exemplo, o espírito parece que ele rejuvenesce um pouquinho, né? Há um Gente, obrigada, gente. De vez em quando, eu já falei, de vez em quando eu tropeço. Mas, assim, há essa transformação. E tem uma música que fala, né, que os espíritos, após o desencarne, eles ficam mais jovens. Então, às vezes, o espírito se apresenta para nós, que temos a possibilidade de vê-los, na forma que ele está, para que nós o reconheçamos. Mas, na verdade, eles estão modificados, né? Aparentemente, a aparência deles já está mais jovem, já está mais pura, né? Um pouquinho mais sutil. E isso é muito legal, né? A gente saber disso, né? Porque, muitas das vezes, a gente vê uma pessoa de uma certa idade que faz a passagem dela, a gente acha que ela vai chegar lá no plano espiritual daquela maneira, e ela não vai. Ela vai chegar com um pouco mais de juventude, como se tivesse tomado um banho, como se tivesse não, né? Tomou realmente um banho de rejuvenescimento, né? E aí a gente fica feliz de ver a misericórdia de Deus. Como a gente tem tanta misericórdia e não tem essa percepção? A misericórdia está o tempo inteiro nos envolvendo e muitas das vezes a gente não dá atenção.
Quando saímos de casa, que nós pedimos a proteção, nós estamos sendo protegidos. Às vezes, até aqueles que esquecem, Deus não abandona ninguém. E muitas das vezes a gente passa por situações que seriam difíceis da gente atravessar e atravessamos com tranquilidade sem tenhamos essa percepção. Quando a gente sai de casa, a gente pede a proteção e quando a gente chega em casa, a gente agradece por ter retornado ao lar, por ter conseguido, né, passar por tantas coisas que a gente tem visto por aí, a gente consegue passar. A não ser que tenha realmente, que esteja lá, né, na nossa, como é que se diz, programação reencarnatória. Mas, caso contrário, o agradecer faz uma diferença enorme na vida da gente. Como disse Paulo de Tarso, em tudo dai graça. E a gente tem que agradecer realmente tudo aquilo que a gente passa, não tão bom, mas o bom também. Mas, às vezes, a gente só agradece o que é bom, esquece de agradecer o que não é tão bom. E a gente tem que aprender a agradecer a tudo, realmente. Faz uma diferença agradecer, né? Aí, continuando aqui, no item 10, que eu não vou ler todo porque é muita coisa, ele fala: nos mundos felizes, as relações entre os povos são sempre amistosas, não são perturbadas pela ambição de escravizar seu vizinho. Assim, não existem guerras e nem qualquer tipo de conflito. Não existe senhores nem escravos, e muito menos privilegiados de nascença. E a gente sabe que mesmo aqui também não há os privilegiados de nascença, né? O esforço é de cada um de nós. Nós não somos aqueles que têm um pouco mais, não são privilegiados, são as provas que existem e que tem que passar. A prova da riqueza ela é mais difícil do que a da pobreza. Mas tudo é aprendizado. E tem pessoas que se acham privilegiadas, que Deus olha mais por elas, porque tem um poder aquisitivo maior, porque tem uma posição melhor no trabalho, e não é por aí, a gente sabe que não é por aí. Simplesmente é uma prova que aquele irmão tem que passar. E ele se acha privilegiado, ele se acha superior aos seus irmãos, quando na realidade não o é. Quando a gente tem a prova da riqueza, é para que nós aprendamos a dividir. Até quem vive, né, numa situação mediana também tem a oportunidade de dividir. Todos nós temos algo para dar. E muitos acham que são privilegiados e que não tem que dividir com ninguém. E a gente tem que aprender a dividir para que a gente possa ocupar esse mundo aí de regeneração, que é um caminho. Vai haver ainda algumas coisas que vão, muitas das vezes, nos deixar chocados, mas vai ser bem menos do que existe nesse momento, né? A gente vai saber que as coisas vão acontecer mais esporadicamente, porque ainda vai haver aqueles que não compreenderam ainda os ensinos do Cristo. Mas vai ser bem diferente, vai ser bem mais calmo do que é hoje em dia, nesse mundo de expiações e provas em que nós vivemos. Então, o mundo de regeneração, né, a que a Terra está se encaminhando, que é, na verdade, a população da Terra está caminhando para isso, vai ser muito mais calma a vida, né? E, de repente, quem sabe, a caridade vai fazer mais parte ainda da vida de cada um de nós. Nós vamos aprender a ser muito mais amorosos, muito mais respeitosos, muito mais amigos, né, daqueles até que não conhecemos. Nós vamos fazer a nossa parte de uma maneira mais consciente. Vamos saber que só através de auxílio para o próximo é que a gente vai estar sendo auxiliado. Então, ele continua aqui no item 11. Na Terra, o homem precisa conviver com o mal para dar valor ao bem. Precisa da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Nos mundos superiores, não existe a necessidade desses contrastes.
A luz, a beleza e a tranquilidade dos espíritos são permanentes e proporcionam uma vida com alegria. Seus habitantes estão livres das angústias e do convívio com os maus, que não têm acesso a esses mundos. O homem tem uma grande dificuldade para compreender uma vida descrita dessa forma. Com muita criatividade, pintou o tormento do inferno, que é o quadro de Dante, né? Que ele pintou o inferno, mas não soube pintar o céu, porque ele não tinha o alcance de como é o céu. Mas ele pintou o inferno muito bem. E é muito comentado isso, né? Como ele fala, os tormentos do inferno, mas nunca conseguiu pintar as alegrias do céu. Isso acontece porque o homem é um ser inferior que experimentou penas e misérias e desconhece as claridades celestes. Portanto, não pode pintar aquilo que não conhece. À medida que se eleva e se purifica, seu horizonte vai se ampliando e ele compreende o bem que está diante de si, assim como compreendeu o mal que ficou para trás. Então, assim, quando a gente consegue imaginar o mundo, né, sem doença, sem conflitos, a gente vai querer estar nesse mundo, né, vai buscar caminhar em direção a esse mundo. E a gente tem que fazer realmente isso para que a gente possa alcançar o objetivo da nossa encarnação, vendo sempre além, vendo sempre coisas mais positivas do que as negativas. As negativas fazem parte da nossa vida, mas a gente tem que olhar mais para as positivas, porque aí a gente vai passar pelas negativas com muito mais força, com muito mais coragem, com muito mais serenidade. Porque se nós ficarmos voltados somente para as coisas negativas, que são necessárias para o nosso entendimento, como fala aqui, quando a doença vem é para a gente valorizar a saúde, né? Quando vem a tristeza, para a gente valorizar aquela parte alegre que a gente muitas das vezes não valorizou. Tem muitas pessoas que, quando adoecem, algumas, né, tomam uma outra resolução de vida. Ela passa a valorizar muito mais e o tempo da doença é o tempo de reflexão. Enquanto você está lá, né, detido lá em cima de um leito, você está pensando, refazendo todo o teu caminho, né, diante da vida, e isso te dá uma oportunidade de transformação. Nem todos agem dessa forma, mas a maioria sempre se modifica após uma doença grave, que consegue superar. Então, assim, quando a doença vem, é que nós estamos precisando aprender alguma coisa, que a gente, no dia a dia, foi levando direto sem parar para pensar. A sabedoria divina, ela é incrível. Aí ela tolhe a nossa caminhada para que a gente tenha um tempo de reflexão. E, às vezes, a gente reclama da doença. A doença é uma bênção, que faz com que nós vejamos a vida de forma diferente, valorizemos aquilo que a gente não valoriza. A gente faz tudo no automático, a maioria de nós. Acorda de manhã, faz as coisas correndo, nem reflete, já faz no automático mesmo. E a gente tem que refletir sobre a oportunidade de mais um dia no corpo físico. Às vezes a gente levanta, nem agradece, nem diz obrigada, meu Deus, por eu estar ainda no corpo físico. A gente faz tudo no automático e esquece de agradecer. E é importante que nós tenhamos esse hábito de agradecer a tudo, como foi dito já, em tudo temos que dar graça. Deixarmos um pouco o automatismo de lado para que nós possamos refletir nas oportunidades e em tudo aquilo que a gente está fazendo. Prestar realmente atenção naquilo que a gente está fazendo. E a gente se habituou de uma maneira tão, assim, tão rudimentar. Acorda, faz a cama, faz café, bota café, daqui a pouco faz comida, varre a casa, tudo no automático.
sem refletir a oportunidade de uma casa, mesmo aquela mais humildezinha. Nossa, eu tenho 4 paredes, né? Quantos nossos irmãos estão na rua? Nesses tempos de chuva e de frio, gente, é horrível pensar naqueles que não têm aquilo que a gente tem. E a gente tem que pensar nisso. Olhar para o outro, né, como a gente gostaria de ser olhado. E às vezes a gente nem valoriza um casaco que a gente tem, uma coberta que a gente tenha. Porque está ali e a gente tem que aprender a valorizar para que a gente possa ocupar esse mundo de regeneração. Passar para mundos numa escala um pouco mais elevada do que essa que nós estamos aqui vivendo agora. Aí no 12 ele nos fala: os mundos felizes não são mundos exclusivos para alguns privilegiados. Deus é imparcial, faz todos os seus filhos partirem do mesmo ponto e não beneficia ninguém. Dá a eles os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. As primeiras posições são acessíveis a todos, mas somente pelo trabalho elas podem ser alcançadas. Permanecer séculos nas camadas mais baixas da humanidade ou chegar às primeiras posições o quanto antes dependerá apenas de cada um de nós. Tudo depende de nós. Não depende de ninguém. Às vezes a gente culpa alguém por alguma coisa, mas o culpado somos nós mesmos. Nós é que fazemos escolhas erradas. Nós é que não temos a visão daquilo que pode nos prejudicar e, de repente, prejudicar até quem está à nossa volta. É como eu falei, o automatismo faz isso. A gente vai fazendo tudo no automático e não pensa, não raciocina. E é necessário que nós raciocinemos para que a gente possa acertar mais do que errar. Como eu falei, nós vamos errar sim. Mas aí a gente vai errar com uma consciência de que a gente precisa melhorar. Não é errar, passar por aquele erro e vai embora e vai cometendo outros erros. Não, cada erro que a gente comete é uma reflexão que a gente tem que fazer. Para que a gente, pelo menos, erre diferente, que a gente não erre o mesmo erro, né? Vamos variando os erros também. Isso faz parte, porque aí a gente vai entendendo que aquele erro que a gente cometeu, que foi grave, o próximo já não vai ser tão grave. A gente vai conseguir ir amenizando esses erros. A perfeição relativa que todos nós estamos destinados ainda não é desse mundo. Mas estamos no caminho, não estamos? Não estamos aqui ouvindo uma pessoa tão errada falar. Nós estamos no caminho. Que, em primeiro lugar, o estudo é sempre para aquele que está falando. Que aí a gente vai fazendo uma autoanálise. Eu, pelo menos, eu faço isso. Fico fazendo uma autoanálise. Nossa, eu vou falar sobre isso, mas eu ainda não estou preparada. Mas vou me esforçar. É uma luz que acende na nossa consciência. Cada estudo a que nós somos convidados a apresentar, que eu não faço palestra, eu faço estudo, é para mim. Primeiro ouvido a ouvir é o meu, para depois passar para vocês. Então, é sempre para mim o estudo, não é para vocês. Eu só venho aqui passar aquilo que eu entendi. E peço sempre, para quem tiver o Evangelho, dê uma olhada em casa, para ver se vai ver da mesma maneira que eu vi, porque isso é muito importante, é por isso que é muito importante os grupos de estudo. Eu ressalto sempre isso. São duas coisas que eu falo sempre. Faça o Evangelho no lar, para que haja uma harmonia, não só para o seu lar, mas para todos os lares até onde esse culto alcance, né? E estudem em grupo, que é muito importante. Às vezes a pessoa diz assim, eu gosto de estudar sozinha, mas aí você não troca.
Você não vê outras visões daquele estudo que você está fazendo no momento. E é muito importante o grupo de estudo. Eu entrei na doutrina, tem pessoas que entram pela dor, outros entram pelo amor, né? A minha busca era o estudo. Eu queria estudar de qualquer jeito, eu queria entender. Por isso que eu entrei na doutrina. E olha, cada dia você vê diferente aquilo que você já havia visto lá atrás. Porque o seu conhecimento, a sua intelectualidade, ela vai se ampliando. E você vai vendo, né, de forma muito diferenciada, com muito mais clareza aquilo que você não tinha entendido lá atrás. E a cada vez que você vê que você estuda, você consegue ter essa percepção. E é muito bom isso. Porque quando a gente estuda, a gente não só está evoluindo, mas auxiliando aqueles que estão à nossa volta a evoluir também. Porque o seu entendimento se amplia. Você consegue ver de forma diferenciada aquilo que você tinha dificuldade de entender. Então, assim, é importante fazer o estudo, é importante fazer o culto do Evangelho no lar. Eu agora consegui retornar ao horário que eu fazia anteriormente, pedir a espiritualidade que me auxiliasse, porque antes eu fazia às 6 horas da manhã de quarta-feira. Consegui fazer novamente, graças a Deus. Porque eu fazia às quintas-feiras e era uma confusão danada, porque aí alguém te liga, você às vezes está no meio do culto, alguém está te ligando, alguém chama na porta, isso é muito ruim, né? Aí eu agora consegui fazer às 6 horas da manhã de quarta-feira. E você sente a presença da espiritualidade. E você não está só se auxiliando, você está auxiliando a todos aqueles que estão à sua volta. Isso também faz parte do mundo em que nós queremos vivenciar, um mundo de regeneração. Porque através daqueles espíritos que estão ali à sua volta, você está auxiliando a caminhada deles também, não só a sua. E isso vai fazer com que a gente consiga alcançar um mundo melhor. É um ato simples, né, fazer um culto do Evangelho. Não tem muita elaboração para fazer, basta que você tenha boa vontade, que você faça com o coração, que você consegue auxiliar. Não só você, mas aqueles espíritos que estão à sua volta. Eu costumo falar que quando eu mudei para cá, para Campo Grande, eu morava na Piedade. E eu morava numa vila, era uma tranquilidade, gente, que vila tranquila, maravilhosa. A minha vizinha do lado era uma coisa assim maravilhosa, ela me auxiliava muito. A gente não vivia na casa uma da outra, não, mas era, quando precisava, ela estava lá presente. Né? Eu com meu filho, com 6 meses, ele teve problema de ouvido, e eu pinguei um remédio que a otorrino passou sem usar o remédio em mim primeiro. E ele estava com otite. Gente, o garoto gritou, mas gritou, porque aquilo eu botei no meu ouvido que não tinha nada, aquilo queimou demais. Imagina uma criança com otite. Aí a minha vizinha veio, bateu e me socorreu naquele dia. Então, quando eu vim para cá, para Campo Grande, nossa, gente, era briga dos dois lados, do lado direito, do lado esquerdo. Eu ficava desesperada, eu não estava acostumada com aquilo. Quando o Rui chegava do trabalho, eu dizia, eu não aguento viver aqui, não, é briga de tudo quanto é lado, gente, eu não suporto isso. Aí ele dizia para mim assim, faz o que você sabe fazer, que é rezar. Eu não fazia ainda o culto do Evangelho. Aí eu passei a fazer o culto do Evangelho, depois que eu fui para o centro. Aí as coisas estão assim, muito mais tranquilas, porque o benefício não é só para você. É um ato de caridade. Às vezes a gente diz assim, fazer o culto do Evangelho no lar, sozinha, eu faço sozinha, quer dizer, sozinha entre aspas, porque os espíritos estão lá.
Os mentores daquele culto já chegam lá, já preparam o ambiente todo, e quando você chega, é só você fazer aquilo que você tem que fazer. Lê uma página, faz uma prece, aí começa a estudar o Evangelho. Eu faço falando alto, que aí eu vou descrevendo aquilo que eu estou sentindo. Falar nisso, gente, eu tinha que fazer o culto em todos os lugares, porque eu acho que a minha mente se amplia muito mais do que eu não estudo, sinceramente. Então, assim, eles saem dali, né, beneficiados, e eu também. Então, se a gente quer alcançar um mundo melhor, né, que, na verdade, o propósito foi falar dos mundos inferiores e mundos superiores. Mas aí eu friso sempre a nossa oportunidade de evolução através de um mundo melhor. Eu acho que a esperança a gente tem que ter em todos os setores da nossa vida. E sabendo que a gente pode alcançar esse mundo de regeneração e trazer outras pessoas conosco, é maravilhoso. Então, a gente vai trabalhar isso. Não vai focar no mundo inferior, né? No mundo de expiações e provas, que é esse que a gente vive. A gente vai fazer com que esse mundo se modifique através das nossas ações, das nossas orações, das nossas caridades, que são várias. O leque de caridades, ele é enorme. Às vezes a pessoa acha que a caridade é só tirar um dinheiro do bolso e levar, dar uma cesta básica. Não. A caridade é você olhar no olho do outro e sentir se ele está bem ou se ele não está. Dar um abraço, um aperto de mão, emprestar seu ouvido para aquela pessoa falar. Isso é caridade também. Caridade, ela é muito extensa. Sabe, você fazer uma visita no hospital, você fazer uma visita num asilo, isso é caridade. E visitar uma pessoa doente, chegar lá, fazer uma prece com ela, é caridade. E a gente acha que caridade é só o bem material. Não é. A caridade maior é você se doar. É você estar presente no momento necessário de alguém. Isso é que é caridade. Não é o bem material, que aquilo vai passar, você não vai nem lembrar. Mas você ir até alguém que esteja necessitado de uma visita, de um abraço, de um aperto de mão, de emprestar o seu ouvido, isso é caridade. Essa é a verdadeira caridade, é aquela que você se doa, que você tira um tempo do seu dia para que você possa fazer isso. Essa é a verdadeira caridade. Então, até 10h30, né? Ih, caramba, 10 horas. Olha só, gente. Eu espero que tenha ficado claro esses mundos. Eu sempre acho que não está bom, mas foi o que a espiritualidade me orientou a fazer, porque eu sempre peço aos espíritos da casa que possam me orientar à necessidade de cada um. Aí a gente estuda, pensa que vai falar o que estudou, não fala nada. Mas eu vou ler aqui do livro Vinha de Luz, com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, que é a página que eu gosto sempre de falar, a página é a 13. E é o prefácio, praticamente, que fala: brilha a vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de tortura contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem.
Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado o licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutre de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprenderem a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas desse livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende consumindo a energia de uma usina que a usina lhe fornece, oferecemos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, alcançando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilha a vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repitamos nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Então, que possamos brilhar nossa luz para fazer a diferença na vida do nosso próximo sempre, a cada dia. Né? Todos os dias a gente pede que eu seja a luz na vida de alguém. Isso vai fazendo com que a nossa consciência vá se ampliando e a gente vá se modificando aos pouquinhos. Que defeito eu tenho assim, mas sempre busco pedir que eu possa iluminar a vida do outro para que a minha vida seja iluminada também. Muito obrigada pela atenção. Pode colocar as músicas, por favor? Prestemos atenção nessas letras. Senhor Deus, fonte de toda a vida, ouve o clamor da terra. No silêncio das dores do mundo, há um grito que sobe ao céu. Entre guerras, fome e lágrimas, clama a humanidade ao véu. Corações seguem cansados, sem saber em quem confiar, mas ainda há uma esperança que insiste em não se apagar. E em meio à escuridão, uma luz quer florescer.
prosseguir e viver. Dai coragem aos que lutam, dai abrigo aos que estão sós, que a esperança renasça viva dentro de cada um de nós, que a fé reacenda então e nos ensine a ver. Iluminai, Senhor, os caminhos da terra, fazei cessar toda dor e toda guerra, que o amor vença o medo e a divisão, e une os povos em um só coração. Tirai do homem o orgulho e a indiferença, semeai compaixão onde há frieza, que cada alma desperte em consciência para o bem, para a luz, para a beleza. Que os líderes escolham a paz e que a justiça floresça no chão. Que a vida seja sempre honrada, com respeito e união. Que a terra encontre equilíbrio e o ser humano aprenda a cuidar do presente que lhe foi dado e da vida que deve amar. Iluminai, Senhor, os caminhos da terra, fazei cessar toda dor e toda guerra, que o amor vença o medo e a divisão, e une os povos em um só coração. Que a luz do bem seja mais forte, que a esperança volte a nascer, e que em cada lar deste mundo haja paz para viver. Senhor Deus, guiai a humanidade na paz, na luz, no amor. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. No silêncio onde a alma chama, teu nome ecoa em nós, como luz que não se apaga, mesmo em meio à dor. Nos caminhos desta vida, quando falta direção, teu olhar nos reconduz e sustenta o
gesto simples de amor na prece feita em Maria entre nós, presença de luz, permanece firme ao pé da cruz. Nos dias incertos, vem interceder. Maria entre nós, ensina a viver. Ave Maria, fica entre nós. Ave Eu te garanto que você nunca viu nada igual a isso antes. Uma bolsa com acabamento profissional, feita em 5 minutos. Que agradecemos a nossa irmã pelo trabalho, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais com as observações que ela nos trouxe. E vamos encerrando a primeira parte dos trabalhos desta manhã, onde peço que todos fechem os seus olhos para olhar melhor para dentro de si mesmo, para que possa se permitir assimilar todos os fluidos benéficos que já são derramados sobre nós nesse instante. E por isso te damos graças, Senhor, por nos fortalecer em fazermos essa escolha de estarmos aqui para aprendermos, para ouvirmos tudo quanto é necessário ao nosso progresso individual e coletivo que nós emanamos a partir do nosso progresso pessoal. Ajuda-nos, pois, Senhor, a perseverar nesse projeto de transformação que nós nos identificamos. Envolve todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e que nós possamos dar por encerrado esse primeiro momento, para que possamos iniciar o segundo, continuando na tua doce e bendita paz. Que assim seja.